3, 2, valendo! Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está começando a primeira palestra agronômica envolvendo as equipes do 5º ano do curso de agronomia, a disciplina de extensão rural. E na primeira noite de hoje, dessas apresentações, que serão várias, né, como a gente sabe, em todas as sextas-feiras, então já dando boas-vindas aos espectadores aí, e também as equipes envolvidas, já o palestrante, o professor Júlio, que também está online. Eu vou passar a palavra já de antemão para a dona Gislaine, que é aluna do 5º ano, e ela vai fazer a apresentação do palestrante para vocês, turma. Boa noite, Gislaine, seja bem-vinda. Boa noite, professor, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui com o Dr. Mário Takahashi, engenheiro agrônomo pela Unesp de Botucatu, São Paulo. Como eu já falei, doutor em agronomia e pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IAPAR-EMATER, sediado no Polo Regional de Paranavaí, Paraná. Ele vai falar sobre a variedade PRB36 de mandioca, a variedade, perdi aqui, é uma variedade para a indústria. Pronto, achei a palavra. Então, vamos à palestra com o internacional Dr. Mário aqui. Tá? Uma boa noite a todos. Boa noite. Estão me vendo bem? Boa noite. Estamos te vendo bem, Mário. Ok. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite efetuado pela equipe da Gislaine e da Márcia Tanaka, e também gostaria de agradecer a FATESC, em nome do professor Júlio e do professor Marcelo, que ele é professor de extensão rural. Tá? Então, nós vamos falar brevemente, até a meia-noite mais ou menos a gente termina. Tá? Vamos falar brevemente sobre uma nova variedade que foi recém-lançada, uma variedade de mandioca que foi desenvolvida pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Tá? Anteriormente, esse instituto ele era somente denominado IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná. Tá? Houve uma troca de denominação, mas a finalidade continua a mesma. Essa variedade ela foi lançada em 2019 e... Deixa eu passar aqui. A apresentação não está passando aqui. Júlio, se você puder dar uma mensagem aí, fazer um favor. Parece que dá uma travada aqui. Não, aqui para mim tá aqui a tua apresentação, só falta o senhor clicar nela, não estou conseguindo. Então, mas ela não está caminhando. Geralmente ela demora um pouquinho para mudar de slide. Então, estranho que eu estou dando enter e não está passando. Não, seta clica com o mouse em cima do slide. Mais uma vez. Ah, sim. Ok, obrigado. Tá, então vai com o mouse, tá? Ok. Boa noite. Okay. Continuando aí. Então, começando, algumas explicações antes de falar diretamente sobre a variedade. A mandioca é uma cultura que ela floresce também. E todo cruzamento ele é feito pelas flores. Tá? E, basicamente, a mandioca é uma planta de polinização cruzada, ou seja, as flores masculinas, elas não
elas estão aptas num momento diferente das flores femininas, numa mesma planta. Então, forçosamente, quando há um cruzamento, é a flor masculina de uma planta que poliniza uma flor feminina de uma outra planta. Pode ser da mesma variedade, mas necessariamente tem que ser de uma outra planta, tá? Então, depois desse cruzamento, né, aqui nós temos uma visão de um cachinho de flores já pré-formado. Aí são formados esses coquinhos, vamos dizer assim. Cada coquinho desse daí, normalmente tem 3 sementes. E cada semente, ela praticamente se constitui uma nova variedade. Então, é isso que nós fizemos, né? Aí, dessas sementes, dentro desses coquinhos, tem essas sementes, tá? E cada semente dessa, ela vai se constituir provavelmente numa nova variedade. Essas sementes depois a gente planta, no caso aqui nós plantamos em vasos, né? Então, cada plântula dessa se constitui uma semente, tá? Que depois a gente transplanta em tubetes, tá? E, então, cada tubete disso aqui, ó, é uma variedade nova, uma diferente da outra, tá? E depois a gente já leva a campo para avaliação, tá? Então, basicamente, esse é o trabalho que nós fizemos com essa variedade. E alguns atributos dessa variedade que nos chama bastante atenção é que ela tem um potencial produtivo bastante interessante em colheitas de primeiro ciclo, né? Que podem chegar até perto de 70 toneladas por alqueire, que é uma produtividade, para aqueles que não estão familiarizados com a cultura, uma produtividade no primeiro ciclo bastante interessante, tá? Ela tem uma colheita de preferência com um ciclo, mas também pode ser colhida mais tarde, tá? E ela tem uma renda média em torno de 600 gramas. Para aqueles que não estão familiarizados com esse termo de renda, nada mais é que o teor de material seco que ela tem na raiz, tá? Que é uma forma de expressão desse material seco que é consagrado já no meio industrial, tá? Ela também tem uma grande uniformidade entre as plantas e entre as raízes, tá? E outra característica interessante que facilita bastante as operações de colheita e processamento é que a raiz dela é bastante superficial em relação ao solo, tá? É curta, é cilíndrica e apresenta um pedúnculo, né? Ou seja, ela tem uma inserção entre a planta e a raiz, ela tem uma pequena inserção que facilita bastante a separação das raízes da planta. E também apresenta um fácil descascamento. Então, essas características, elas facilitam bastante o processamento industrial, tá? E ela também apresenta uma parte aérea que é reta, né, que é ereta, e de porte baixo, tá? Isso facilita bastante as operações de tratos culturais ao longo da cultura. Outras características interessantes, né, outros atributos, é uma boa conservação das ramas na armazenagem, né? Isso ajuda bastante o agricultor no planejamento da retirada do material de plantio e o plantio propriamente dito, tá? Ela também apresenta uma grande quantidade de gemas nas ramas, o que proporciona uma grande brotação, né? Logo após o plantio, tá? E ela pode ser processada tanto para farinha como para fécula, principalmente para fécula, e tolera algumas doenças, as que são as principais, tá? Que é a bacteriose, que é a antraquinose e o superalongamento. Esse superalongamento é uma doença também causada, a antraquinose e o superalongamento são doenças causadas por fungo, tá? E a bacteriose, propriamente dito, é causada por uma bactéria. E ela tem uma baixa deterioração depois da colheita. Isso é bastante interessante, principalmente quando, por exemplo, um caminhão dessa variedade encosta, vamos supor, na sexta-feira, e ela vai só ser processada na segunda-feira. Durante esse período já começa a ocorrer uma deterioração, né? Então, ela resiste bem a essa deterioração, então isso é um ponto bastante interessante.
alguns atributos não muito favoráveis, tá? Porque nem tudo é perfeito, só Deus é perfeito, né? Porque que ela apresenta uma cobertura do solo não muito eficiente. O fato dela ser de porte baixo e reto, isso proporciona também uma cobertura do solo não muito eficiente. O que isso acarreta? Né? Acarreta que você tem que ter um controle de plantas daninhas um pouco mais tecnificado, vamos dizer assim, né? Ela tem... Opa! Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, então. Seta para a direita. Só um instante. Seta para a esquerda, desculpa. Não, já passou para frente de novo. Não, dá o contrário daí, a outra seta. Ela está passando para frente. Como é que eu retorno aqui? Então, você está clicando na seta para a direita, né? No mouse, no teclado. Ela está passando para frente, né? Eu vou voltar a fazer a pergunta. O senhor está clicando, o senhor está apertando a seta do teclado do mouse para a direita? Para a direita. Clica no para a esquerda. Está passando para frente ainda. No para a esquerda? Ou ela está passando para frente. Botão direito do mouse em cima da sua apresentação. Tá. Aí o senhor consegue lá recuar, não tem? Não tem. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Aí. Aí. É o contrário. É o contrário. Aí. Isso. Deixa eu mais perto aí, né? Aí, ó, serviu aí que voltou daí? Desculpe. Então vamos retomar aqui. Ela apresenta uma sensibilidade à podridão radicular que é assim, é semelhante às outras, não é nem muito mais, nem muito menos, né? É difícil alguma variedade que tenha uma certa resistência à podridão radicular, tá? E ela tem um menor desenvolvimento em áreas de reduzida fertilidade, né, o que exige um manejo da fertilidade mais tecnificado, né? Tem baixa aptidão em solos mais argilosos, que não é o caso aqui da região noroeste, tá? E ela tem uma sensibilidade à mosca branca, que atualmente, na nossa opinião, é a principal praga, tá? E os pais dessa variedade, é assim, nós conhecemos a mãe, que é a baianinha, e provavelmente o pai seja fécula branca, mas isso nós não temos muita certeza, porque a maneira como foi feito o cruzamento, não foi feito um cruzamento dirigido, né? Nós deixamos as duas variedades lado a lado, e não foi feito um cruzamento totalmente dirigido. Então, como nós coletamos a semente na variedade baianinha, nós sabemos quem é a mãe, mas não sabemos quem é o pai propriamente dito. Provavelmente é essa outra variedade que chama fécula branca. E esse trabalho foi realizado, já tem bastante tempo, nessa safra 2005-2006, em Amaporã, numa propriedade de um agricultor, tá? E aqui nós temos duas fotos para mostrar algumas características bastante interessantes. A primeira que eu havia comentado, que
ela possui gemas muito próximas, né? E como vocês podem ver, tanto na foto da esquerda quanto na foto da direita, né? A quantidade de pecíolos, né? De folhas que tem um grudado do outro. Isso dá uma característica bastante interessante em termos de vigor da muda na sua multiplicação, tá? Aqui vocês têm um detalhe da folha, ela tem uma folha um pouco delgada, então o que dificulta um pouco o controle dela em relação ao mato. Tá? Aqui nós temos mais um detalhe, né? Vocês podem verificar que as folhas são bastante estreitas, mas elas têm uma quantidade, uma abundância de folhas muito grande, né? Quer ver? Eu vou passar uma próxima foto de uma lavoura já, tá? Aqui é uma lavoura em Amaporã. Vocês podem verificar que mesmo tendo folha estreita, ela solta muita folha, né? Então, ela forma uma capa verde assim na lavoura, bastante bonita. Aqui é uma outra lavoura, de um senhor bastante conhecido nosso, o Benedito, que vocês podem ver, é a mesma característica, né? Embora a folha estreita, ela fecha bastante o terreno. E aqui uma outra lavoura em Querência do Norte, tá? Também uma lavoura bastante interessante. Um negócio que nos chama bastante atenção, que a gente que mexe praticamente só com isso, é que ela forma uma lavoura bastante uniforme, né? Vocês podem verificar que dá até a impressão que não é nem mandioca, né? É uma outra lavoura de grãos, assim, pela uniformidade com que as plantas se apresentam. Isso é bastante interessante. E aqui já é um detalhe de uma área em Umuarama, tá? Vocês podem verificar as raízes, normalmente elas são curtas e são cilíndricas e apresentam perto aqui do colo da raiz com a planta um pedúnculo que facilita bastante a colheita, tá? Essa característica que vocês estão vendo dessas raízes, na nossa opinião, ela vai facilitar bastante as futuras máquinas de colheita. Por quê? Essa operação de separar as raízes da planta, que popularmente é conhecida como despinicação, essa variedade facilita bastante isso. Então, a máquina, provavelmente, ela vai ter menos perdas com essa variedade do que outras, onde a raiz é mais, vamos dizer, grudada aqui, né? Quando a raiz é muito grudada aqui, há uma perda, há uma quebra. E essa variedade não, se vocês tiverem oportunidade um dia de pegar um pé, vocês vão, dessa variedade, vocês vão verificar que só de você balançar o pé com certo vigor, ela já se destaca. Então, isso é bastante interessante. Tá? Aqui vocês têm uma visão logo depois que as raízes foram separadas das plantas, praticamente não fica resto de raiz, né? Ela separa muito bem. Tá? E aqui uma característica bastante interessante, que essas raízes, elas foram cortadas 8 dias depois da colheita. Praticamente elas são intactas aqui, ó. Então, tirando essa parte que já estava com ferimento, essa parte de cima, né? Vocês podem ver um pouco de necrose aqui assim, mas a raiz está intacta, e isso dá uma característica bastante interessante no que a gente chama de pós-colheita, tá? E aqui nós temos uma tabela onde nós temos um comparativo de algumas variedades plantadas na nossa região, que aqui, por exemplo, aqui nós temos a B36, a fécula branca, olho junto, uma variedade crioula bastante importante aqui na região. Essa aqui é uma outra variedade que nós lançamos há um tempo atrás, mas ela não foi muito bem aceita pelo agricultor, por algumas características. E uma outra variedade aqui que veio do Instituto Agronômico de Campinas, tá? É um outro instituto de pesquisa estadual.
E aqui nós temos, na próxima coluna, a produção de raízes. Aqui nós temos em toneladas por alqueire, tá? Tem que prestar atenção um pouco na unidade. E aqui nós temos a produtividade, né? Vamos comparar, por exemplo, a B36 com a olho junto, né? Ela dá uma diferença de praticamente mais de 50 toneladas por alqueire, é bastante coisa, tá? E aqui nós temos a renda, que é indiretamente é o teor de matéria seca, que é medido pelas fábricas, né? Ela apresenta um teor de matéria seca ou de renda bastante interessante. O padrão que o agricultor tem como renda bastante alta é da olho junto, então chegou bem perto da olho junto, tá? E a última coluna é o quanto que o agricultor obteria em termos de renda bruta, vamos dizer assim, né? Pegando o preço que está correndo atualmente, um pouquinho mais, um pouco menos, que é 80 centavos a grama. Então, essa conta é feita da seguinte maneira: eu pego 80 centavos a grama, multiplico pela renda, tá? E multiplico pela produtividade. E com isso eu vou ter essa renda bruta aqui em termos de reais por alqueire. Então, ela tem uma rentabilidade bastante interessante, tá? Evidentemente que isso aqui é um quadro experimental e provavelmente a gente adota que esses valores aqui de produtividade de raízes, quando você transporta para o agricultor, a gente pode ter uma redução perto de 30%, tá? Por que perde 30%? Primeiro, o agricultor ele lança a mão de terraços, de carreadores, de viradouros, e todos esses lugares são locais onde ou a produtividade é muito baixa ou às vezes é nula. Por exemplo, se for perto de um terraço, as raízes apodrecem muito, então perde bastante. Então, no final das contas, há perdas de algumas falhas, né, que num experimento como esse, tudo isso não é considerado. Então, normalmente, quando a gente apresenta um resultado experimental, você pode colocar que a produtividade estimada, vamos dizer assim, mas na realidade você dá um desconto perto de 30%. Tá? Aqui é uma outra avaliação feita em Querência do Norte, onde também ela se mostrou bastante interessante, mas essa variedade, outra variedade nossa, que é a IPR União, chegou bastante próximo, tá? E superior à fécula branca, que é uma variedade que ela foi muito plantada na nossa região, mas em função de alguns problemas ela já vem sendo deixada de lado. Na região de Querência do Norte ainda se planta bastante, tá? Esse trabalho teve a colaboração da Fecularia Juriti, que é uma fábrica que trabalha lá na região de Querência do Norte, tá? Na figura do Beto. Ele sempre nos ajudou bastante lá. E aqui é um outro trabalho que foi feito em Paranavaí, tá? Comparando a B36 com a Baianinha, que é uma variedade bastante plantada, ainda é bastante plantada, né? E ela obteve uma produtividade bastante interessante. Não foi tão superior quanto na tabela anterior, mas foi um pouco superior. E no final das contas, o que interessa, que é a última coluna aqui, ela apresentou uma rentabilidade superior às outras variedades. Tá? E esse trabalho teve a colaboração da família Vendramin, que é uma família que sempre nos ajuda nos experimentos a campo. Tá? E aqui é mais um quadro onde nós fizemos o estudo da variedade B36 em plantio direto na pastagem, tá? Que é um sistema de plantio que está sendo bastante estudado, assim, não só por nós, mas por várias instituições. Alguns agricultores já estão testando, inclusive a família Vendramin, eles vem testando bastante esse sistema de plantio direto. E aqui, nesse quadro, nós temos duas safras, tá? 2016 e 17, 2018 e 19, e mostra que tanto em 2016 e 2017 e 2018 e 2019 praticamente não houve diferença entre o plantio direto
e o plantio convencional usando essa variedade, tá? Essas mesmas letras aqui, ó, indicam que estatisticamente não tem diferença. Bom, é só ver aqui, né? Praticamente aqui, ó, 147, 146, isso não é diferença. E aqui, 100.6, 100.9. Então, não precisa nem de estatística para mostrar que não houve diferença, praticamente. A parte da renda também, pouca diferença. Aqui houve uma pequena diferença em favor do plantio direto, né, na renda. E no final das contas, aqui, ó, nós temos nessa safra 2016-2017, uma rentabilidade praticamente a mesma. E aqui houve uma pequena diferença em favor do plantio direto, principalmente em função dessa renda que foi um pouco superior, tá? Então, é uma variedade que, se você quiser usar em plantio direto, também pode ser feito. Tá? Aqui nós temos uma foto dessa B36 numa área de plantio direto, né? Essa palhada que vocês veem entre uma linha e outra de plantas, tá? Vocês podem verificar que ainda tem bastante palhada do capim. Tá? O que ajuda esse plantio direto? Principalmente porque você reduz custo de preparo e também você reduz bastante a erosão no período inicial, né? Principalmente quando há chuvas torrenciais, essa palhada ajuda a segurar bastante a terra. Então, isso é interessante. É claro que tem uma série de adaptações ainda a serem feitas, mas, assim, está se avançando nesses estudos. Aqui nós temos uma foto do seu Benedito, no município de Indianópolis, né, perto de Rondon. Esse agricultor, praticamente, ele está plantando 100% dessa B36, de tanto que ele gostou, porque ele se adaptou muito bem, a variedade se adaptou bem a ele e ele se adaptou bem à variedade, né? Foi feito ocorreu um casamento bastante interessante. Ele falou que praticamente não vai mais plantar de outra variedade, o que também, na minha opinião, não é muito interessante, porque caso ocorra algum problema de praga e doença, quando você só tem uma variedade, é um pouco perigoso, até falei isso para ele, né? Mas como ele está gostando muito da variedade, acho que nessa safra aqui, 100% ele vai plantar só dela. O que eu reforço que não é muito interessante, em função de algum risco de praga e doença, tá? E aqui nós já estamos terminando. Há um tempo atrás houve uma discussão, eu gosto de reforçar essa discussão, que a variedade não dava um padrão bom de fécula nas fábricas, tá? Isso me chamou bastante atenção, por causa que antes de lançar a variedade, nós fizemos testes em algumas fecularias, e essas fecularias falaram que não tinha problema. E a partir do momento que a variedade começou a ser disseminada, embora ela tenha sido lançada em 2019, ela já estava há bastante tempo no campo. Quando ela começou, ela está tomando bastante, a área plantada está aumentando bastante, algumas fecularias andaram reclamando. E a gente foi verificar que, na maioria das vezes, quando tinha uma reclamação, o agricultor estava entregando uma variedade e falando que era B36. Tá? Várias situações a gente se deparou com isso, né? Houve uma troca falando que era uma variedade e era outra, porque não somente a B36 está entrando no mercado, existem outras variedades que, inclusive, tem algumas que são bem parecidas, mas algumas que são parecidas estão dando problema. Então, às vezes, para fugir desse tipo de problema, alguns estão falando que é a própria B36, o que não é verdade. Tanto que vocês podem verificar nessa foto aqui, ó, à direita nós temos o padrão que essa fecularia que fez esse teste para nós tem da sua fécula. E à esquerda nós temos o padrão da B36. Vocês podem verificar, lado a lado, o padrão, quanto mais transparente, melhor é a qualidade. Então, pela foto, vocês podem verificar, uma está meio acinzentada, que é o padrão da própria fecularia, que eles consideram um padrão interessante, e ao lado é o padrão da B36. Né? Então, a foto fala por si, né? Pelo menos eu acho que é possível enxergar. Né? E esse padrão aqui é um padrão que eles chamam de 9A1. Esse código 9A1 é o melhor que tem. Né? Então,
não tem muito o que discutir em relação à qualidade do produto. Só que tem algumas coisas que chamam a atenção e é importante frisar. Se você não proporcionar condições adequadas, ela pode dar um produto ruim. O que é uma condição adequada? Vamos supor que o caminhão que vai ser processado, ele fica 3, 4 dias na fila. O que vai acontecer com essas raízes? A casca vai aderir à polpa da raiz e vai ter dificuldade de descascamento, o que poderá ocasionar uma coloração na fécula. Só que isso acontece em qualquer variedade, não somente na B36. Então, isso é um exemplo, né, de outras características. Vamos supor que a lavoura deu um pouco de problema de podridão radicular na lavoura. Essa podridão radicular, que não acontece em todas as variedades, também na B36, numa certa quantidade, ela pode ocasionar coloração diferente no produto final. Então, se o agricultor e a fábrica adotarem alguns protocolos de padrões, assim, ela dá uma fécula, como vocês podem ver nessa foto aqui. Tá? Então, isso é um detalhe que é bastante importante. Tá? Não confundir uma variedade com a outra. Porque o que acontece, não só nesse meio da cultura da mandioca, como qualquer outra situação, o que acontece? A notícia falsa, ruim, parece que anda assim numa velocidade muito grande. E para você construir uma notícia boa e consolidar, por exemplo, uma variedade nova, é um negócio muito difícil, é um negócio demorado, difícil. Então, é o que acontece hoje em dia, né? Parece que as pessoas têm uma ansiedade de sempre estar divulgando alguma notícia, e no meio dessas notícias, às vezes aparece uma notícia ruim que é propagada numa velocidade muito grande. E às vezes, para você corrigir, demora. Então, esse é o cuidado que a gente está alertando para que alguém que vá plantar essa variedade tome esses cuidados. E mais ou menos o que eu tinha para falar, brevemente, era isso, tá? O meu e-mail tá aqui, eu não sei se está dando para... Ele está um pouco apagado aqui. O meu telefone, mais o professor, ele tem acesso ao professor Júlio, professor Marcelo, eles têm acesso, tá? E caso tenha alguma dúvida, algum esclarecimento, nós estamos à disposição, tá? Agradeço pela atenção, agradeço pelo convite e acho que agora abre para algumas perguntas, né? Alô? Oi. Muito obrigado, professor Takahashi. Agora eu vou passar para o Marcelo, que ele vai fazer as perguntas, tá bom? Ok. Alô? Oi? Oi. Consegue me ouvir? Consigo. Acho que a minha internet tinha dado uma caída aqui. Então, primeiramente, doutor Mário, muito obrigado aí pela sua apresentação. É sempre gratificante, né, a gente receber um conteúdo assim de qualidade, né? Você já tem um longo caminho aí na pesquisa, né, com relação à cultura da mandioca. O pessoal que está assistindo, já temos algumas perguntas aqui. O pessoal que quiser fazer perguntas também, podem ficar à vontade aqui na caixa de texto, que eu vou repassando para o Dr. Mário. Algumas perguntas aqui, pelo que foi falado, né, ela apresenta... Oi? Oi, parece que o Takahashi caiu. Acho que ele caiu. Opa, voltou.
Alô? Opa, acho que voltou. Voltou. Tá. Deu um probleminha na conexão aqui. Probleminhas acontecem, principalmente na conexão. Mas vamos lá. Pelo que foi falado, a recomendação aqui, embora ela seja uma mandioca com a morfologia da folha, a folha bem estreita, né? Mas ela tem um bom fechamento, certo? E ela tem alguma recomendação um pouco diferente ou particular com relação ao controle de plantas daninhas, em função dela ter essa folha um pouco mais estreita? Então, o agricultor ele tem que ter um capricho um pouquinho maior por conta disso, né? Porque ao mesmo tempo que ela tem uma parte que facilita os tratos culturais, ela tem esse problema de ela não ser muito efetiva no controle das plantas daninhas em termos de competição, né? Então, ela sombreia um pouco menos, então o agricultor tem que ter um pouco mais de capricho na implantação da lavoura e uns 3, 4 meses, pelo menos, sabe? Ele tem que ter mais cuidado. Certo. Um aspecto que eu particularmente achei bem interessante é a questão da durabilidade dela de pós-colheita, né? Você chegou até a mostrar uma imagem aí que geralmente é um problema que a gente tem desde o período da colheita até o processamento dessa mandioca para a indústria. E esse material, ele tem esse diferencial, né? Que ele consegue ter um tempo de pós-colheita maior. Sim, sim. Ele tem esse diferencial. É uma pena que essa variedade para consumo de mesa não é muito saborosa, ela é um pouco amarga, sabe? Senão também seria interessante. Mas ela... Além dela ter uma baixa deterioração pós-colheita, a queda da matéria seca ou da renda também é menor, sabe? Então, isso é bastante interessante, por causa que a avaliação dessa renda na indústria ela é feita na hora que o caminhão está sendo descarregado, não na hora que o caminhão chega. Então, isso também é interessante, tá? Sim, sim. Com relação a gente sabe que a gente tem algumas viroses que são uma das principais doenças, né, da cultura da mandioca. Entre elas, o vírus do mosaico comum, né, CSMV, da mandioca. Já foi feito algum teste, ela tem alguma tolerância um pouco melhor com relação a essas viroses, ou do mosaico comum, ou vírus das nervuras, ou até mesmo o couro de sapo, né, que é uma doença que é um complexo, na verdade, que tem causado muita dor de cabeça para os mandiocultores aí. A gente já tem relatos aqui no Paraná, e a gente já tem alguma informação a respeito dessas principais doenças para B36? Então, com relação a essas doenças causadas por vírus, o couro de sapo, por enquanto, não foi detectado. Agora, as outras viroses já foi detectado, por causa que a contaminação por essas viroses ela é muito rápida. Embora a literatura fale que a transmissão é mecânica, eu falar a verdade, eu não sei como que essa variedade, a gente vem acompanhando várias lavouras e ela se contaminou tão rápido mecanicamente. Então, nós temos uma pulga atrás da orelha com relação a que se essas viroses não tem algum vetor, sabe, aqui no Brasil. Porque, no caso de outras viroses, por exemplo, existe uma virose que existe no continente africano praticamente como um todo. Aliás, tem 2 viroses lá importantes, e essas 2 viroses importantes no continente africano, elas são transmitidas pela mosca branca, que uma espécie de mosca branca, que no caso é a Bemisia tabaci, que tem no Brasil, mas não transporta vírus aqui, esse vírus.
Quer dizer, por enquanto, né? A gente não tem certeza disso também. Então, esses dois vírus que você citou aí, e o couro de sapo, são problemas, são ameaças, né? Agora, esses dois vírus que você comentou, por incrível que pareça, a gente tem feito testes com materiais isentos desse vírus e a produtividade não muda, sabe? Isso que nos deixa um pouco intrigados, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas também, ao mesmo tempo, ela não reduz muito a produtividade. Já o couro de sapo, não. O couro de sapo já é mais problema. Mas, por enquanto, nós não detectamos esse fitoplasma, que é o couro de sapo, nessa nova variedade. Tá? Que joia! Muito bom, porque realmente o couro de sapo aí tem assustado muito os mandiocultores, né? E em alguns experimentos que a gente tem feito, a gente tem observado essa rápida contaminação, embora, né, a literatura só diga que ela seja, para as outras viroses aqui, contaminação mecânica aqui no Brasil, a gente também fica com essa pulga atrás da orelha de talvez ter um vetor ainda não identificado ou ainda não listado na literatura. Rápido. Com relação ao plantio direto, a gente viu aí, segundo os dados, né, a mandioca, ela, comparado com algumas, às vezes ela tem uma renda, às vezes menor, só que a produtividade dela é o diferencial, né? Aí, quando a gente coloca tudo isso na balança, no final, para o produtor, no custo de produção dele, por ela produzir mais, e em função também desse padrão de fécula, acaba sendo muito interessante. Com relação ao plantio direto, né, a gente sabe que tem uma infinidade de benefícios aí, com relação a menor custo, né, o melhor manejo desse solo, da palhada. Tem alguma recomendação com relação a espaçamento um pouco diferenciado, ou segue o padrão? Você diz o espaçamento em plantio direto ou espaçamento, de uma maneira geral, para a variedade? Para a variedade, isso. Mas especificamente no plantio direto, mas de um modo geral também. Tá? Então, essa variedade é uma variedade que ela tolera bem o adensamento. Então, isso é bastante interessante, né? A grande maioria das variedades que estão no mercado, elas têm que ser trabalhadas no espaçamento acima de 60 e poucos centímetros entre as plantas, tá? E essa é uma variedade que, dependendo da situação, você pode chegar até menos de 50, tá? Dependendo do padrão do terreno, do manejo da fertilidade e tal. E você também pode trabalhar acima de 60 também, então, mas é uma variedade que admite um adensamento em função do porte, de um porte mais reduzido. Agora, independente de ser plantio direto ou não, tá? Por enquanto, eu não conheço estudos mais aprofundados de um acerto de espaçamento pelo fato de ser plantio direto. Tá. Joia. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta e quiser postar aqui para eu poder repassar. Eu acredito que as principais dúvidas que surgiram aqui hoje à noite foram essas. Tem uma aqui, Marcelo. Opa! Como sempre, o Wesley Santana Passo participando. É necessário algum ajuste de adubação para o plantio desta variedade ou algum cuidado na escolha da área para o plantio quanto à fertilidade? Sim, você precisa ter um cuidado um pouco maior, por causa que ela é uma variedade mais exigente em fertilidade. Tá? Ela responde tanto para cima quanto para baixo. Se você plantar num terreno já muito degradado, sem adubação, ela vai te dar uma resposta para baixo. Tá? Agora, se você entrar numa área já um pouco melhor e fizer uma adubação de acordo com a análise de solo, como manda o figurino, ela também vai te dar uma resposta, só que aí para cima.
Tá? Então, é aí que está o negócio. Se você vai fazer uma lavoura com baixo investimento, não pensando em fazer correção, não fazer adubação, e todo o restante do manejo, a tua meta é não ser um manejo muito, vamos dizer, mais tecnificado, essa não é a variedade, tá? Essa é uma variedade que vai exigir mais do agricultor em termos de correção, de adubação e controle de pragas e doenças, tá? E é uma pergunta minha agora, tá? E a questão, por exemplo, se eu tiver por exemplo, num solo basáltico, como eu estou aqui em Maringá, por exemplo, você tem algum dado sobre essa variedade nesse tipo de solo? Por exemplo, a gente sabe que Godoy Moreira, por exemplo, eles produzem muito ali, né? Araru, Campo Mourão, aquela região de Campo Mourão ali. Então, você pode plantar em solo mais argiloso, só que não é muito a praia dela. Assim, ela tem uma resposta interessante. Nós plantamos em alguns ensaios em áreas mais, vamos dizer, argilosas, mas ela não manifesta todo o seu potencial quanto num solo arenoso de bom padrão. Tá? Solos de textura mista, por exemplo, nas áreas de transição, por exemplo, você sai de Paranaguá e vai para Maringá, nessas áreas de transição, entre um solo mais misto, vamos dizer assim, inclusive quando você vai para Campo Mourão, você pega uma transição, assim, em áreas de transição, aí essas áreas ela vai bem, ela vai muito bem. Tá? Agora, em solos onde a argila é acima de 30%, 40%, como tem em muitas regiões de Maringá, Campo Mourão, aí já não é muito a praia dela. Tá? Beleza. Uma outra pergunta, que é uma curiosidade minha também, você comentou que ela é um pouco mais exigente, né, em fertilidade, em correção do solo. Só a título de curiosidade, não sei se você já chegou a observar isso. A gente sabe que a absorção do zinco ela pode ser muito influenciada pelo excesso de calagem, pelo pH um pouco mais alto e também pelo excesso de adubação potássica. E daí a gente acaba tendo, nas folhas mais jovens, alguma deformação foliar, que às vezes pode até acabar confundindo com as próprias viroses que a gente já falou hoje à noite. Você já chegou a observar algum tipo de sintoma relacionado com a deficiência de zinco, induzido pelo excesso de calagem ou de adubação fosfatada, por exemplo? Porque às vezes a gente faz análise de solo e o zinco está legal no solo, mas pode ter algum outro fator aí impedindo a absorção dele. Então, aqui na região, para falar a verdade, eu nunca observei deficiência de zinco. Não somente nessa variedade, como em outras. Nunca observei, sinceramente. Em áreas corrigidas ou não corrigidas, eu nunca observei. Já observei em outras regiões do país, mas aqui eu nunca observei, sabe? Uhum. Então, praticamente, os teores de zinco aqui satisfazem a cultura de uma maneira geral, tá? E mesmo em áreas que recebem adubação potássica, em uma certa quantidade até elevada, vamos dizer assim, eu nunca observei. Talvez tenha algum relato ou outro, mas assim, eu particularmente eu nunca observei. Tá? Júlio, alguém tem mais alguma pergunta aí? Tem uma pergunta aqui do Wesley, novamente. O que o senhor acha do uso da cama de frango na mandioca? E se ela pode ser usada como um substituto químico ou apenas um complemento? Então, a cama de frango, muitos agricultores usam a cama de frango, mas ela, experimentalmente, nós nunca chegamos num resultado muito satisfatório, eu confesso, sabe? A quantidade que normalmente o agricultor ele coloca, perto de umas 10 toneladas, mais ou menos, assim, que é meio um padrão assim, que o agricultor adota de colocar, né? Entre 5 a 10 toneladas por alqueire. Essa quantidade aí, experimentalmente, nós nunca chegamos a ter ganhos de produtividade. Tá?
E outro detalhe importante, a cama de frango, ele é um produto que ele é muito... Ele não tem padrão, sabe, assim? É se você variável. analisar... É muito variável. Se você analisar diferentes camas de frango que estão circulando por aí, né, para venda e tal, a diferença é muito grande. Então, às vezes você acha que você está jogando uma certa quantidade de um determinado elemento e, na verdade, a quantidade pode ser muito maior ou muito menor se você não analisar. E o que é mais duro é que no mesmo lote de cama, se você analisar, dependendo do ponto de análise, vai dar diferença de composição. Então, é um produto, na minha opinião, difícil de ser manejado, mas dependendo da quantidade e dependendo do tipo de solo, pode ter um resultado interessante, tá? Agora, não em pequenas quantidades. Teria que estar trabalhando acima de 10 toneladas por alqueire, provavelmente. Takahashi, ele não se identificou aqui. Ele falou que você comentou que não é interessante usar uma única variedade. Qual seria uma porcentagem máxima que deveria utilizar de uma única variedade? Uma boa pergunta essa. Boa pergunta que eu não vou conseguir... Como as boas perguntas a gente não consegue responder. Como é que é? Takahashi, vamos responder que nem a Pois olha, essa pergunta eu não tenho resposta não, viu? Eu não tenho resposta. A resposta é a resposta agronômica, depende. Depende do vizinho, né? Depende do tamanho da área, depende... É verdade. Tá. Wesley, de novo. Na B36, pode ocorrer, como acontece em algumas variedades, o excesso de produção de parte aérea sem converter em produção de raiz e amido, principalmente devido ao excesso de adubação nitrogenada? Olha, essa variedade ela é meio diferente. Normalmente ela não cresce muito mais do que mais ou menos a minha altura, 1,70 m, tem 1,69 m, para ser preciso. Ela não cresce muito mais que isso. Você pode mandar bala em alguns fertilizantes, até de uma maneira desequilibrada, e ela não costuma crescer muito, não. Essa é uma característica interessante, porque tem variedades que, dependendo da fertilidade, do nível de adubação, ela vai te dar 2, 3 metros de altura. Ela não. Mas, de qualquer maneira, vale lembrar o seguinte: toda adubação em qualquer cultura tem que ser feita de uma maneira equilibrada. Tá? Então, isso já está há muito tempo em desuso, vamos dizer assim, mas para mandioca, às vezes, o fato de ser uma cultura muito tradicional, as pessoas acham que se adubar mais, vai produzir mais, né? Ela é igual a qualquer outra cultura. Se você adubar muito mais, chega num ponto onde o que vai acontecer? Ela vai começar a ter queda de produtividade pelo excesso de alguns elementos. Ela desvia a produção para a parte aérea em relação à raiz. Porque a raiz é o seguinte, a raiz é um elemento de reserva na planta. Se ela entender que está tudo muito bem, para que ela vai guardar? Né? Esse é um mecanismo bastante interessante que a natureza fez nessa planta. Normalmente, quando ela ela precisa, num determinado momento do seu crescimento, de um pequeno estresse, vamos dizer assim, para desencadear a formação de raiz tuberosa. Isso é bastante interessante. Se esse pequeno estresse, só que tem que ser um estresse no momento certo, no lugar certo, ela emite mais raízes que vão se tornar tuberosas. Tá? Então, se ela entender que está tudo maravilha, para que ela vai tuberizar? Ela vai entender que não precisa, né? Então, esse é o mecanismo. Ainda o Wesley pergunta: existe resposta da mandioca para adubação com micronutrientes dessa variedade, no caso? Especificamente para essa variedade, nós testamos boro
e testamos zinco. E não obtivemos respostas interessantes, mas também os teores iniciais no solo não estavam ruins, né? Então, temos que testar mais, para falar a verdade. Ó, tem uma pergunta aqui que você vai gostar, Takahashi. Anônimo, ele não fala, mas ele fez uma pergunta muito legal. Devido à tolerância ao adensamento, essa cultivar seria uma alternativa ao plantio em fileira dupla? Plantio em fileira dupla. Para aqueles que não conhecem, a fileira dupla, na verdade, você aproxima duas fileiras, tá? Aproxima duas e aproxima duas, né? E entre as duas, você dá um vão um pouco maior. Esse é o princípio da fileira dupla, tá? Duas linhas próximas, um vão e duas linhas próximas. Aí, no meio dessas duas fileiras duplas, você poderia estar fazendo alguma coisa, por exemplo, facilitando trânsito de máquina ou plantio de alguma cultura consociada, alguma coisa assim. Como ela é uma variedade mais mirrada, vamos dizer assim, mais ninheira, né, de porte baixo, ela pode se adaptar melhor à fileira dupla, tá? Só que assim, agora eu vou, já que a pessoa falou sobre fileira dupla, eu vou emitir uma opinião sobre o que eu acho dessa fileira dupla. Tá? Eu acho, primeiro, em termos práticos, ela é inviável de você trabalhar, porque é muito difícil de você fazer a fileira dupla mecanizada. Tá? Em função do padrão que a gente tem de implementos hoje. Tá? Então, eu acho que dificulta um pouco. E outra coisa, nós já fizemos alguns experimentos comparando fileira dupla e fileira simples em populações diferentes de plantas. Várias combinações já fizemos. E a conclusão que nós chegamos é a seguinte: o arranjo em fileira dupla, ele não aumenta a produtividade. O que aumenta a produtividade ou diminui a produtividade é o número de plantas que você tem na área, não o jeito que você arranja as plantas na área. Tá? Então, eu não vejo vantagem, sinceramente. E outra coisa, se você falar que é vantagem de fazer consórcio, tá? Pode ser uma vantagem. Só que em lugares que você faz consórcio, que normalmente são áreas de agricultura familiar, pequenas áreas, até nessa situação é difícil você fazer o arranjo em fileira dupla. Por quê? Normalmente nessas áreas de agricultura familiar, pequenas áreas, fora do eixo onde nós estamos no Paraná, como é que é feito o plantio? Ele é feito desordenado, não tem um padrão assim então é um pé de milho aqui, um pé de milho acolá, um pé de mandioca aqui, outro pé acolá, então é feito de uma maneira um pouco desordenada, vamos dizer assim. Dentro do padrão do agricultor, ele é ordenado, mas para o padrão, vamos dizer, sulista, ele é meio desordenado, vamos dizer assim, sabe? Porque o sulista, ele gosta de botar tudo certinho, tudo alinhadinho, tudo bonitinho, e lá é um padrão meio desordenado, vamos dizer assim, né? Produz, mas é desordenado. Então, nesse padrão, é muito difícil você fazer esse arranjo em fileira dupla, na minha opinião. Então, seja numa agricultura mais mecanizada, mais comercial, seja numa agricultura mais familiar, em nenhuma dessas situações eu vejo vantagem nessa tal da fileira dupla, sinceramente. Tá? Tem gente que vai me bater por causa disso, mas essa é a minha opinião. É sempre importante a gente ouvir opiniões. Júlio, acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Pelo que eu estou vendo aqui, não temos mesmo. Certo. Tem um pequeno detalhe que eu queria comentar, eu acabei não comentando, que esse trabalho, no caso da B36, ele foi oriundo de uma seleção de mais de 3 mil clones. Ou seja, aquelas plântulas que vocês viram, nós separamos quase 3 mil, mais ou menos, na época. E dessas 3 mil, ao longo foram sendo separadas, e de 3 mil sobrou uma.
Então, esse foi o nosso trabalho grande que a gente fez. Então, o trabalho de cruzamento, a combinação de genes que ocorreu ali, tá? Ali já não foi obra nossa, tá? Foi uma obra, cada um atribui como quiser, mas não foi obra nossa, aquilo lá. Qual que foi o nosso grande trabalho? Nós temos separado, dos 3.000 clones, mais ou menos, ter separado um. Esse foi o nosso grande trabalho, que, aliás, deu muito trabalho, diga-se de passagem, tá? Os desafios do melhoramento genético, né? Eu imagino que sim. Você chegou a publicar esses trabalhos em alguma revista que a gente possa conhecer um pouco melhor, até mesmo se alguém tiver mais interesse em conhecer o que foi publicado a respeito disso, dessa variedade? Então, sobre essa variedade especificamente, nós não publicamos, soltamos algumas matérias, assim, o folder, agora uma publicação científica, vamos dizer assim, não foi feito, tá? Mas em forma técnica, fez um folder assim? O folder tem, tá? Provavelmente daqui a alguns dias nós vamos estar soltando uma publicação, não é soltando, nós aprovamos uma publicação na revista da UEM, só que vai estar em inglês, né? A gente vai pegar a versão em português, depois disponibilizar. É um trabalho onde nós testamos alguns herbicidas que estão no mercado na variedade B36. Tá? Esse é um estudo que foi feito e acho que vai ser publicado, acho que na próxima edição da revista da UEM. Tá? Mas nós vamos estar disponibilizando o artigo em português também. Legal. O Alex fez uma outra pergunta aqui, eu acho que fica interessante para os dois, mas mais alinhado para você, Takahashi. Não é a primeira variedade que você lança, né? Aí o Alex ele faz a seguinte pergunta: qual é a média de tempo para você alcançar uma variedade que seja produtiva? Pelo menos você pode, se for considerar repetições de anos, tá, pelo menos uns 10 anos. Pelo menos uns 10 anos. Se tudo correr bem. Isso sem contar a grana, né? E existe um outro fator que, depois disso tudo, ela pode não ser bem aceita no mercado, como foi a outra variedade que nós lançamos, que foi PR União. E ela teve uma certa rejeição por parte do agricultor, né? Que ela era muito exuberante, sabe? Ela dava uma variedade, dependendo da lavoura, ela dava mais de 3 metros de altura, e isso ela era mais adaptada a solos de baixa fertilidade, e ela não obteve, enfim, ela não obteve uma boa aceitação por parte do agricultor, tá? Lançamos também uma variedade de mesa, que é a IPR Upira, ela foi lançada já tem uns 10 anos, mais ou menos. Essa já foi bem aceita pelo agricultor que planta mandioca de mesa, é uma variedade de polpa amarela, ela foi bem aceita. Praticamente a gente tem relato de plantio dela até no exterior, assim, teve um louco que ele levou para o Japão, outro levou lá para a República Dominicana, dentro do Brasil, praticamente quase todos os estados, então ela foi bem disseminada, essa variedade de mesa. Legal. O agricultor, muitas vezes, ele tem uma certa resistência, né, ao material novo que está entrando no mercado, às vezes ele fica um pouco com o pé atrás, por já ter um material que ele já gosta de plantar, já conhece bem, né? Então, às vezes, ele tem uma certa resistência mesmo. Eu acho que não temos mais perguntas. É isso mesmo? Opa, acaba de chegar outra aqui. Vou falar num teira, pum! E é o anônimo novamente. O senhor falou que as raízes ficam superficiais. Teve algum problema com essa mandioca quando você teve vento e chuva, principalmente num solo arenoso como esse, que pode ter uma erosão, assim, vamos chamar de laminar, né? Mas você pode ter uma erosão desse modo? Não teve problema?
Então, pelo fato dela ter um porte assim mais reduzido, nós nunca observamos problemas de tombamento em relação ao fato das raízes serem superficiais. Tá? Como é uma parte aérea ereta e de porte baixo, nós nunca observamos isso. Tá? Parece que agora não temos mais pergunta. Certo. Então, Mário... Deixa eu só, olha só um pouquinho. Pode falar, Ju. Vou colocar para você fazer o agradecimento para o Takahashi, depois a gente volta ele de novo. Ah, sim. Tá joia. Mário Takahashi, queria, em nome da FATES, em nome do curso de agronomia, presença do coordenador Júlio aqui, agradecer a sua participação aqui nesse nosso evento, né? Sinta-se convidado para participar de próximos eventos também, em parceria com a faculdade, pode contar com o nosso apoio. Queria agradecer também a equipe, né, em nome aqui, representado aí pela Márcia, pela Gislene, tem os outros representantes, os outros membros da equipe, por ter te convidado, te agradecer pelo convite. Obrigado, Júlio, pelo suporte técnico aí. Então, fica o meu agradecimento a todos. Gente, agora assustar vocês que eu apareci, né? Também deixo aqui meu agradecimento ao professor Takahashi, também ao professor Marcelo na disciplina de extensão. Né? Essa é a primeira extensão desse ano, né? O ano passado tivemos várias também. Tá? O pessoal que, vamos supor, que não assistiu agora, ou que assistiu e quer passar para os outros alunos, colegas, outras pessoas que queiram assistir, depois nós vamos disponibilizar o link para assistir ele no formato daí offline, né? Aí vocês vão poder assistir esse vídeo. Assim como se você selecionar o link que a gente fez, né, o Palestra Agronômica 11, você vai conseguir acessar também esse vídeo aqui, muito interessante, tá? Então deixo aqui meu agradecimento ao professor Takahashi e deixo para o senhor fazer as suas considerações finais, tá bom? Ok. Gostaria de agradecer ao convite efetuado pela FATES, em nome do professor Marcelo, o Júlio, e também para a equipe que me convidou, a equipe da Gislene, da Márcia, e os demais componentes da equipe, né? E agradeço pelo convite, e a gente está à disposição. Nós ficamos em Paranavaí, na unidade do IDR, que fica lá no Jardim IP, nós estamos lá à disposição, tá? Com algumas restrições, né, em função do momento que a gente está passando, mas nós estamos ali à disposição, tá? E eu gostaria também de comentar que todo esse trabalho que a gente fez aqui, não só dessa variedade, mas como outros trabalhos, teve a grande paciência da minha esposa, Sueli, que inclusive está aqui do meu lado, tá? De ter tido a paciência, porque nós tivemos que dedicar, vamos dizer, a esse trabalho mais... Esposa de professor e de pesquisador é complicado. A gente teve que dedicar um tempo, assim, muito grande para tudo isso, né? Então, ela está aqui do meu lado, inclusive, né? Aqui é minha esposa, a Sueli. Boa noite. Tá? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Parabéns pelo evento, viu? Muito bom. Tá. Mas, reforçando, agradeço novamente ao convite efetuado e esperamos nos encontrar em próximos eventos. Ok? Boa noite. Obrigado, Mário. Boa noite. Mais uma vez agradecendo aí sua ilustre participação. E para os alunos que estão assistindo, o público, queria agradecer mais uma vez, e a gente vai ter próximos eventos aí que a gente vai divulgando pelas redes sociais, sempre nas terças-feiras, 19h30. A gente vai ainda voltar a ter algumas outras palestras aí.
Uma boa noite a todos e um grande abraço. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tá, um abraço, tá. Tchau, tchau. Vamos tomar sopa agora.